נפש החיים שער ג' פרק ח' ולכן נאסר החקירה והתבוננות במהות עניין הצמצום. Então foi proibido para a gente hackear, se aprofundar muito, refletir muito sobre o Tzimtzum. Moshe Gatav Ariza, como o Ariza escreveu, Moshe Gatav Tileil, o Sheno Leidbonen Kal, não foi permitido para a gente refletir, Leidau Leasig Maut Inyan Mekomo Shelulam. Tudo isso tentar entender qual é o local de Deus, do mundo, quer dizer, o que é o local do mundo? Você lembra? Tudo começou quando a gente começou a falar de o que é Makom, por que Deus é chamado de Makom? Um dos casos, você lembra quando faz o Nehum Avelim? Aí é Makom, Menachem, o que é Makom? Então isso, ele começou todo o Pérec falando sobre esse Makom. O que é Mekomo Shelah? Que Deus é o local do mundo, você lembra? A gente começou assim falando e tal, e a gente chegou que Deus é onipresente, na verdade ele está em todo o local exatamente igual, e ele falou, mas o jeito que a gente vê Deus é diferente, é em níveis de luz, níveis de santidade. Então, entender exatamente como Deus é igual em todos os locais, mesmo se a gente não vê isso, por exemplo, a gente sabe que o Beit HaMikdash tem mais santidade, mas como tem mais santidade se Deus é igual em todo local? Então, todas essas coisas, na prática, as pessoas elevadas sentem que tem mais Kedushá no Beit HaMikdash. Falando de pessoas elevadas, entendeu? Pessoas Kedushim, pessoas especiais. E, por outro lado, como o exemplo de Jacob Avinu. Jacob Avinu chegou no Beit HaMikdash, falou, isso é a casa de Deus, ele sentiu. Por um lado, sente-se, por outro lado, Deus é igual em todo local. Então, como que Deus é igual em todo local? Então, isso que o Nefesh está batendo na tecla, que é uma coisa praticamente impossível do ser humano entender, que até mesmo Moshe Rabbeinu tentou entender e não conseguiu. Então, isso que ele está falando, que não foi nem permitido para a gente pensar muito sobre esse assunto. Ershakol Maler Akarduto Apashut Bará, como que tudo é só a arduto de Deus, a unificação de Deus. Ve'enod Milvador, Klal Legamre Mitzdoit Bará, não tem nada fora Deus do lado de Deus. Ve'emet She'u Bichlal Shelat V'Hakirah Ma'lefanim. Então isso na verdade está dentro da pergunta Ma'lefanim. Isso é uma Gemara em Hagigah. Shelemdu Zichronam Ebraham Mikatuv Epurash. Os sábios eles explicam de um passuk, que she'ana le'amim bishonim, que você vai perguntar nos dias, asher ayu lefanecha, lemin hayom asher bara Elokim adam, o dia que Deus fez o mundo, que Deus fez o homem, ala aretz miktzeh hashamayim ve'diktzeh hashamayim, e atashoel v'chul. Então a Gemara fala lá que você pode, desse passuk está escrito que você vai perguntar do dia que Deus fez o mundo, quer dizer, você vai poder perguntar, fazer perguntas desde o dia que Deus fez o mundo, e antes disso, antes da criação do homem. Então, a Gemara já fala que não se pergunta sobre isso. Então, isso na Gemara Hagigah está escrito. Veio o Nefesh HaChaim e fala assim, o que quer dizer isso? Dentro dessa questão de não se pergunta sobre isso, é o que ele está explicando, que está fora do alcance do ser humano entender sobre isso. Está incluído esse assunto que a gente está falando. É o que veio antes. Porque, mas antes do quê? Da criação do homem. Do mundo. Do mundo, do homem. Não, diferente. Porque antes do homem se discute, né? O quê? Como é que eram os dias, o compacto de milhões? Tudo bem, não sei exatamente qual é o ponto aqui que ele quis chegar, mas o ponto que ele quis dizer é o seguinte, que essa questão que nós estamos falando agora está incluído no que está escrito na Gemara, que não se pergunta. Esse que a Gemara fala está incluído, porque é um assunto que é difícil de... O motivo que não se pergunta é que realmente está difícil do alcance do ser humano de entender, então esse é o problema. O Arizal que se permitiu revelar segredos muito profundos, então o Arizal que já explicou o que quer dizer essa questão que está escrito do dia que criou Deus no homem. O Alulam Adam Kadma, tem algo que é chamado o mundo do homem Kadma, de Kedem, de antes. Então ele fala que é sobre isso que a Gemara estava falando, que não se pergunta. Vegam binyan Adam Kadma katav she'en anahu rashem medaber velachor binyan atzmut pnimiuto. Até mesmo sobre esse assunto de Adam Kadma, talvez seja do dia que foi criado, ele chama isso de Adam Kadma, talvez então. Ele fala assim, she'en anahu rashem medaber velachor, a gente não foi permitido
falar, isso o Arizal fala, não nos foi permitido falar e fazer muitas, né, análises, Benyan Atzmut Pnimiuto, exatamente no que significa. Rak Baorot é o Tzimimem levado. O que o Arizal quer analisar, ele fala, é as luzes que saem desse fato, mas o fato em si não foi permitido a ser analisado. Ficamos outro, Rak Meorot de Samer Gimel Shebo Ve'ela, Velo Beorot Ain Bet Shebo. Então, ele está falando coisas assim um pouco mais... fala, isso tudo das luzes 63 e não das luzes 72. Milui Shemer Havaiá Belkazeio, Rei, Vav. O nome de Deus. De 63 letras. Não, Milui Shemer Havaiá Belkazeio, Yud, Vav, Dalet. 41, 42, 48. Isso é 48? 58, 63, é isso? 63. Você junta Yod, Rei, Vav, Rei. Tá bom, tudo bem, mas de qualquer jeito ele fala assim, foi permitido isso e não aquilo, e não, você viu quer aí? dizer, mas... Entendeu? O nome Yud, Vav, Dalet, dá 20. Aí você junta que mata, você abre o nome de Deus, e a cada letra que mata dessa 63. Tá, mas o que quer dizer isso? Não, tá bom, pra que a criação do homem reflete essa luz de 63? E não dá, a gente não deve estudar, entender... Eu estou explicando o que está escrito. Porque não dá para entender. Então, óbvio que a gente não foi permitido para a gente refletir sobre o ponto mesmo central do Tzimtzum, que é que Deus está único no mundo, uniforme, como exatamente igual, que Fiasher o Metidoi Bará, como é o que é do lado de Deus, de ver o 72 também. O 72, o Vav se escreve com Yud. Entendeu? Vav. Em vez de Aleph, Vav, Aleph, Vav é o 72. O Vav com Yud, aí fica 72. Nerak Benyan Akava, aí no Bistal Shilut Olamot que Shekefia Sagateino, só em relação ao Kava, ao jeito de como os mundos eles vão de acordo com o que a gente alcança, do jeito que nós vemos o mundo, as luzes de acordo com o que nós vemos o mundo. Bezé o Shemik Irriva Dibur. Nisso sim o Arizal falou bastante. Aval Benyan Tzimtzum Diber Bo Beratzov Ashov. Em relação ao lado do Tzimtzum, que Deus uniforme, ele falou do jeito Ratzov Ashov. Ele já tinha explicado que o jeito Ratzov Ashov é corre e volta. Fala um pouquinho e volta, quer dizer, que não foi permitido se aprofundar de cá. Veló de Berbe Maut em Yanove Pratut, não falou exatamente do ponto em detalhes. E aí, Beresh o Sefer Otzrot Chaim, então de novo ele está trazendo o livro Otzrot Chaim. Da Pet Reish Ain Gimel, Veló Gilau, Rag Metziuto Derech Kla Levad, ele só revelou um pouco em geral, Lechacham, Mevin Midato, para aquela pessoa sábia que entende também sozinho, aí você vai conseguir tirar alguma coisa do livro Otzrot Chaim. Mas se não está nesse nível, você não vai conseguir entender o que ele quis dizer. Mitam shevadai raui le'adam ha'yashar chacham lev ha'kavua kol hayamim betalmud Torah u'mitzvot asher ne'emna et el rucho. Porque é claro que vale a pena para o homem correto, que tem um coração chacham, que ele está todos os dias dele no estudo da Torah e mitzvot, que então ele estava falando está fiel, ele dá que é óbvio que é bom para ele entender isso em geral, esse ponto. Esse sintoma é importante para uma pessoa entender, claro, em geral. Shadon Yachid, que Deus, único e de baixo, Momalev Kol, ele preenche tudo, vendo Od Milvador, Idbarat, não tem nada fora Deus. E Al-Hiv, mas o que vai acontecer? Porque é importante? Para ativar ele ficar animado, ele a pureza da Krushat, Machshavatot, do seu pensamento, da pessoa, Lavodat Tefilá, para trabalhar para Tefilá. Isso vai ajudar ele na Tefilá. Por isso que é importante a pessoa um pouco saber sobre esse assunto, a pessoa que é correta e tal. Isso, você entender isso, o pouco que dá para a gente entender, em geral, isso ajuda a pessoa na pureza da Tefilá dele, do pensamento dele, Lachaven Bo, fazer kavaná, beimá com temor, veirá, beret, etlamakom, muito temor para Deus. O mekomosh olam, que Deus é o makom do mundo, o mekomosh olam, o kavaná tinhana tzimtzum, como a gente tem falado que o mekomosh olam, que Deus é o local do mundo, isso tem a ver com tzimtzum. Vê o mevoar canal, como já foi falado sobre isso, que mamanam zichronam lebrachá, como está escrito, nossos sábios falam na Masel Brachot,
Olha como nossos sábios eles foram minuciosos nas palavras dele no Talmud. Shamet Palel, Tzarich Shechaven Lebol Hamakom. Como está escrito, a pessoa que está rezando, ele tem que ter kavaná para Deus. Isso que a gente estuda sempre. Mas qual palavra que nossos sábios usaram para falar essa frase? Makom. Que é tudo isso que ele está falando agora. Que para a pessoa que é o Chacham, entender um pouco do Mekomosh lá do Tzimtzum, que é o Makom, que é o Mekomosh, é o que quer dizer Deus, que é chamado de Makom. Então isso vai elevar a tefilá dele. A tefilá dele vai ser uma tefilá com mais qualidade. Então por isso nossos sábios de Brachot usaram, quando foram falar que a pessoa tem que fazer kavaná para Deus, falaram o nome de Deus Makom. A gente normal, uma pessoa normal, que não está nesse nível, pode entender dessa frase do Talmud, pessoa onde rezar tem que fazer kavaná para Deus. Dá para entender, é o nível mais simples. Mas também está incluído aqui nessa frase o lado mais elevado, que é o que ele está falando agora. Vechen amru, כשאתה מתפלל אל תעש עצמך אלא רחמים ותחנונים, אל תעשה עצמך תפילתך קבע, não é assim? Assim também tem outro mamar do Pirkei Avot. Quando você está rezando, não faça a tua reza uma coisa fixa, como a gente pegou Avot, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. E sim súplicas diante de quem? Makom. Então usou de novo, usou Deus em relação a tefilá, botou o nome de Makom. O Kinyan chama Rabi Elazar et Talmidav, Deu lifnei atem mitpalim. Assim também o Rabi Elazar ele fala para os seus alunos, saibam diante de quem vocês estão rezando. Vechen beichud pasuk rishon de Kriyat Shema betivá echad. Assim também no primeiro pasuk do Kriyat Shema, na palavra echad, Raui le'oved amiti, para aquele que serve a Deus amiti, verdadeiramente, lechaven b'kedushah machshavato, fazer kavaná na kedushah do seu pensamento, sheuid barashamo mitzidó, que Deus, do lado de Deus, o echad, ele é único, shekemashmo, gam bekol abruim kulam. Também em relação a toda a criação, Achdut Pashut Levad, que Kodem Abriah, único como se fosse antes da criação. Que Moshe Edbael e Tashem Nalá. Então, na verdade, o Nefesh Haim está falando que no Echad Shema Israel, quem entende esse assunto de Tzimtzum tal, ele pode lechaver no Echad sobre isso, que Deus é o único no mundo, uniforme, etc. Gam liot yarev yechaded mizeh milavor chaz v'shalom alachad mimitzvotav itbarach. Pessoa também, isso causa ele entender esses assuntos, causa que ele vai ter medo de transgredir alguma das mitzvot de Deus, que melocolar é que Deus está em todo o local do mundo, que mostra uniforme, que mostra marakatu, e mitzater ishuvistari vaniloireno, como está escrito em Irmial, Perekav Gimel, Pasukav Dalet. Se a pessoa vai se esconder e eu não vou ver, Deus fala, alô, eta shamai mitaretz animalê, eu preencho o céu e a terra. O que está escrito nessa frase, eu preencho o céu e a terra? Então, nós estamos falando, que nos é o que a gente está falando, Deus preenche o céu e a terra, tem muito mais profundo do que o simples. Preenche o céu e a terra é essa ideia do Tzimtzum, que Deus está igual em todo mundo. O que é chamado David Amelech Lava Shalom, Shivit Hashem Lenegrit Tamid. Eu vou botar Deus, David Amelech fala, eu vou botar em Teilim, Tet Zain, Pasuk Het, eu vou botar Deus na minha frente sempre. Viu o Inyan Hilul Hashem. Agora eu vou explicar interessante o que quer dizer Hilul Hashem. A Neemar, Bekol Makom. Sempre a gente fala sobre Hilul Hashem, profanar o nome de Deus. Mas de onde vem essa palavra Hilul Hashem? Que enche Peresh Bezor, Pasuk Michalelea, Bechulei, como está no Zohar, Shul Hashem Halal Upniat Makom. Na verdade, a pessoa fazer um local oco, local sem alguma coisa que está preenchendo, halal, a coisa que está vazia. Então, quer dizer, ficou vazio de Deus? O que quer dizer isso? Kenenyan Kana, é isso mesmo, tem a ver com isso. Shemare Hazeshol, a pessoa que está fazendo um pecado, está profanando o nome de Deus, está parecendo que Ilo Makom Shemed Bo Halul, como se o local onde ele está fazendo o ato agora, ele está vazio, Deus não está lá. Por que ele está fazendo o pecado? Porque ele está achando, parece, né? Está transparecendo assim, que ele está achando que Deus não está lá. Fanoi Midmen Barak, está vazio de Deus. Veio no Roshesh Milavor al Mitzvot Barak, não está com medo de fazer alguma mitzvah de Deus. Que nos é mamaram zichronam vrachá, kol oved averá baseter, que ele do rei kradel shchina, como está escrito, vocês sabem, falam em Kiddushin, Maseret Kiddushin, no Lamed Aleph, Amud Aleph, nessa página 31, a pessoa que faz um pecado escondido é como se ele estivesse empurrando os pés divinos, tipo dando um chega para lá para Deus, quer dizer, ele tá parecendo que ele está achando que Deus não está presente nesse certo local. Então isso chama Hilul Hashem, tipo Halal Hashem, como se Deus não estivesse aqui. Daí vem a palavra de Hilul Hashem.
e que na verdade não é verdade. Deus está em todo local do mesmo jeito. O Bazeit Hashev, Maidekasha Tuva Beinei Kol Hacham Lev Paleh, Me'ain Tirariza Latzmor Edaber Latzkir Kal Nyan Tzimtzum. Isso vai explicar bem o que qualquer pessoa, o Hacham, ele pode ficar indagando. Da onde que o Arizal se permitiu de falar sobre o Tzimtzum? Por que ele se permitiu de falar sobre esse assunto? A gente já explicou que refletir sobre esse assunto é proibido. Como a gente explicou como funciona o Tzimtzum, na verdade ele está em está em todo local, também nesse mundo. Tem um pouco nesse permissão de entender um pouco do Tzimtzum até nos dias de hoje, como a gente explicou. Ou seja, o Nefesh Haim está falando, tudo que a gente falou sobre isso foi permitido para a gente estudar. É óbvio que ele está no nível que ele entendeu melhor, muito melhor do que ele próprio falou do que a gente. Mas ele está falando assim, o que ele falou dá para entender, alguma coisa foi permitida, é permitido um pouquinho, é permitido em geral. Então ele está falando, ele está justificando, falando que isso foi o que Arizal na verdade revelou. Não é que ele revelou exatamente o ponto tal, que ele falou que realmente isso não, mas o que ele foi revelado é essa parte que é permitida para a gente. Um pouco. E por que ele fez isso? Então ele já explicou que isso ajuda na tefilá, isso ajuda na deixa de fazer averot. Então ele falou, por isso que ele revelou isso. הקדוש השם רבינו שמואל בעל שיר הייחוד הנ"ל, והרוקע זיכרונו לברכה, שהזכיר עניין ברמז למבין. Você pode, como a gente já foi trazido antes nos prakim, outros prakim, esses livros, Roqueia, etc., falaram beremes, em pistas, o assunto que foi trazido no Arizal também. Então não foi só o Arizal, foi esses três outros também. Eles botaram uma pista para pessoa que entender o que eles estão falando, entender. A Colmeilo também, tudo por esses motivos. O que causou eles a falar isso? Os motivos que a gente acabou de falar, que tem coisas boas que as pessoas hoje em dia podem tirar disso. A Colmeilo também, mas que meu vala me vem ver, o que achar bechores que do chateihuda é enxam. Último parágrafo, Nama, Isair meod minafshechat, toma muito cuidado, escova, tiscar, achar de bela mala. Lembra, não esquece o que a gente já explicou antes. Amor, o que foi dito aqui foi para a pessoa entender em geral. Bichura de liba levado, só um pouquinho. Avalor, não ficar muito e refletir muito, no ponto mesmo. וגם להיזהר מאוד שלא יהיה ממשכה ליבה לקבוע כל סדר הנגד במעשה על פי זה עניין הנורא. Não fazer alahá lemacê sobre esse assunto. Como a gente falou que no nosso mundo a gente tem que agir de acordo com o que foi revelado pra gente, que tem diferença de locais, tem lugares que é proibido da Torá, que é muito fácil daqui, se a pessoa ficar pensando muito sobre isso, chegar a fazer coisas erradas de acordo com a Alahá. Então aqui o Nefesh Haim está falando assim, a pessoa que fica muito falando fica muito nesse ponto, que ele está falando que é só para ver um pouco só, pode chegar que ele vai falar, não fazer Alahá como deve, isso já é proibido. Velo yavor ktiv, está escrito não transgredir as mitzvot. O que Moshe amar a katuv, ve'adat hayom, ve'ashevot ha'elevavecha, que Hashem, o Elokim ve'la'aretz mitachat einod, b'shamay mal ve'chulei enod, elevavecha para o seu coração, davka. Então ele está falando assim, no que está escrito enod na Torá, que não tem outro, que tem a ver com esse assunto, que a gente falou que está o Tzimtzum, que Deus é igual a tudo, tem a ver com o que está escrito enod, está escrito no mesmo passuco, elevavecha, no seu coração. Aí Norak beubneta deliba, só para entendimento do coração, bichura deliba levado. O que ele chamou batfilá e haven libon makom. Como ele falou, está escrito no pasuk, a pessoa antes da tefilá tem que lehaven o quê? O seu coração. O que ele quer dizer com isso? Ele vem dizer que quando está escrito coração, tem que tomar cuidado, é só no coração. Alahá lemacê pode ser, não é você levar isso, essas ideias para alahá lemacê, porque a pessoa pode achar que pode mudar alguma alahá, se ela for levar isso a fundo. Então essa é a mensagem que o Nefesh Haim está trazendo sobre esse assunto. Por um lado, a pessoa tem que, vai fazer bem para certas pessoas muito hachamim, que já estão em níveis bons, refletir sobre esse assunto. Por outro lado, refletir só um pouco
E por que isso? Para não chegar, a pessoa pode até chegar em errar nas alahot, se ela for levar isso a muito sério, está muito pensando sobre esse assunto, ele pode começar a achar que tem alahot que podem ser mudadas, e isso está escrito lá e agora a pessoa não pode mudar as alahot.